Fala, sócio, beleza? Rafael Sebra aqui. E nesse vídeo eu quero responder a pergunta que eu mais recebi nessa semana, que foi o que é que está acontecendo com a HGLG. Então já agora eu já queria que você deixasse um comentário aqui embaixo nesse vídeo respondendo: você é cotista do HGLG 11? Deixa aqui embaixo um comentário, tá? Para quem não conhece, o HGLG 11 é o CSHG Logística, tá? É um dos maiores fundos de logística do país. E com a emissão mais recente, ele está com um patrimônio de quase 3 bilhões de reais. Tá? Então, assim, é um patrimônio absurdo para um fundo de muita qualidade, muito bem administrado, muito bem gerido pela CSHG, Credit Suisse Hedging Grifo. Tá? Então, assim, já indo direto para as possíveis respostas. Tá? Eu fiz um levantamento rápido, até porque assim, eu já imaginava qual era o motivo, mas mesmo assim eu fiz questão de dar uma pesquisada no que estava rolando com o fundo, se tinha rolado algum fato relevante, para ver se algo mais fazia sentido além do que eu já pensava. Então, basicamente, eu separei aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, eu separei esses 4 pontos de atenção para a gente basear toda a nossa discussão aqui desse vídeo. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte, poderia ter sido aumento de vacância? Poderia, até porque a vacância que estava em 8,2% em maio, passou para 13,5% em junho e 13,1% em julho. Como ainda não saiu o relatório de agosto, eu não sei como está o valor mais atualizado. Mas assim, é um aumento bem considerável. Mas se a gente parar a pensar que esse aumento veio de maio para junho e essa diferença no preço do HGLG11 não se refletiu nem em junho nem em julho, e principalmente o fundo utilizou a sua reserva, o seu caixa, para continuar pagando o mesmo rendimento, e ele tem essa organização para isso, então não foi esse aumento de vacância que teria criado isso. Um outro ponto foi o seguinte, até já antecipando rapidamente, depois a gente volta para esse ponto daqui, a sexta emissão. Ele fez recentemente uma sexta emissão de cotas, uma nova emissão de cotas muito grande, de quase 1 bilhão de reais. Tá? E com essa emissão ele pretendia comprar 5 imóveis. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, só queria introduzir para poder falar sobre esses 2 fatos relevantes. Qual foi o ponto? No fato relevante do dia 24 de agosto, o vendedor do imóvel foi divulgado lá e eram 5 imóveis, eles chamaram os imóveis de G1 a G5, tá? Aqui não cabe entrar em mais detalhes sobre o imóvel, depois você pode dar uma pesquisada sobre isso. No dia 24 de agosto, o vendedor do imóvel ele desistiu do negócio e devolveu o sinal corrigido. Então o fundo já tinha pago 10 milhões de reais como um sinal para a compra do imóvel e o vendedor, de maneira unilateral, desistiu da negociação e está tudo bem, faz parte. Se isso daí estava previsto em contrato, a única coisa que ele teria que fazer era devolver o valor corrigido para alguma taxa que estava prevista no contrato. Ele fez isso. Então, o imóvel que o fundo chamou de G2, por enquanto, não foi efetuada a compra. E aí, mas aí qual a grande questão? No dia 24, não teve nada de diferente na cota. Então, também não teria sido por esse problema. Assim como não foi pelo fato relevante do dia 28, que foi, na verdade, a confirmação da compra de 2 imóveis, o G1 e G3, que foram os imóveis que estavam descritos lá na nova emissão dele, como estou dizendo, G1 e G3, ele comprou os imóveis, está tudo certo, fazia parte da grana que ele levantou, então assim, também pelo contrário, né? Isso daí deveria ser uma boa notícia, não uma má notícia, então não foi isso que justificou. Na minha opinião, toda essa queda recente está relacionada com a sexta emissão dele, foi, como eu tinha falado, uma emissão absurda, o fundo captou quase 1 bilhão de reais, ele passou de 1,9, ele tinha menos de 2 bilhões e agora está um fundo de quase 3 bilhões ou um pouquinho mais, não sei exatamente quanto ficou porque eles ainda não divulgaram o relatório mais recente, tá? Então, para eu falar especificamente do que aconteceu nessa emissão e mostrar para vocês os valores os preços mais recentes dele e o que é que eu acredito que tenha sido a principal causa dessa queda recente, eu tenho que falar também rapidamente sobre essa nova emissão. Vou só copiar aqui a minha colinha. Só subindo aqui. Vamos lá então. Eu tenho algumas informações aqui da nova emissão e à medida que eu for explicando, vou organizando aqui para ele aparecendo na tela, tá? Então, como eu tinha falado, ele fez a sexta emissão de cotas de quase 1 bilhão de reais, que o objetivo era adquirir 5 imóveis. E aqui é importante que vocês comecem a ficar atentos a essas datas aqui que eu vou mencionando. Essa liquidação nem faz tanto sentido. Fica de olho nas datas que eu estou mencionando, porque isso vai fazer total sentido quando chegar na nossa conclusão, na nossa explicação. Tá? Então, primeiro, qual foi a data base? Data base era aquela data em que quem tivesse as cotas do fundo em carteira, até aquela data teria direito a participar da subscrição.
Então a data base foi no dia 8 de julho. Quem tinha um fundo nessa data, vamos usar como exemplo uma pessoa que tinha 100 cotas desse fundo. Então ele teria direito a comprar, a exercer o direito de subscrição por R$ 155,37. Se ele tinha 100 cotas, o percentual de subscrição foi de 45,97, ele teria direito a comprar 45 cotas. 45 cotas. Para quem tinha 100 cotas, tem direito a comprar 45 cotas, tá? A gente vai seguir com esse exemplo para ficar mais fácil. E aí teve o período do direito de subscrição, então de 16 a 28 de julho. Depois do período de subscrição, teve a oferta pública. Então vamos subindo aqui para a gente se aproximar das informações. Teve a oferta pública. E depois da oferta pública, a liquidação dessas reservas, no caso, quando encerrou a oferta pública foi no dia 10. Até aí tudo bem. E a data de conversão foi agora dia 1º de setembro de 2020, tá? Tudo que eu estou falando aqui é de 2020, caso você esteja assistindo esse vídeo, uma data muito diferente, tá? Isso daqui vai fazer total sentido para o que eu vou falar, para eu começar a falar a partir de agora, tá? Vou inclusive explicar dois conceitos muito importantes sobre fundos imobiliários. O que é que foi acontecendo com o preço do fundo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, no dia 8, e a gente vai fazendo uma referência sempre às datas que eu tinha mencionado. No dia 8, que foi a data base, o fundo estava cotado a R$ 195,44. Um dos maiores preços dos últimos tempos dele. Esse era o preço do HGLG11 no dia 8. Por que isso? Porque a demanda por ele estava muito grande nesse dia. Porque quem tivesse comprado até esse dia o fundo teria direito a participar da subscrição pelo preço de 155. Então teve muita gente que topou até pagar um pouquinho mais caro nele, porque ia ter direito para cada 2 que ele comprasse, ele ia ter direito a comprar pelo menos um, na verdade era um pouquinho mais, mas enfim, para cada 10 que ele comprasse, ele ia ter direito a comprar 4 por 155. Então ele podia pagar um pouquinho mais caro agora, porque no preço médio, aquilo dali ia ser uma negociação vantajosa. Então muita gente terminou comprando o HGLG11 no dia 8 de julho, porque era a data base. Então o que aconteceu? Quem tinha esse fundo até essa data, ia ter direito a participar da subscrição. Passou o período de subscrição, o que é que aconteceu? A primeira data X, ou seja, que não tinha mais direito, já foi no dia 10. O que é que aconteceu no dia 10? O fundo já caiu para 180,27. Por que teve essa queda? Vamos seguir aqui para a gente entender. Então, antes do início da subscrição, de fato, do período do direito, para exercer o direito de subscrição, o fundo já estava cotado a R$ 169,83. Já estava nesse valor. Então, aqui você já percebe uma queda grande, de 195 para 169. E aí vem a primeira pergunta, Rafael, por que caiu tanto nesse primeiro momento? Essa está bem fácil de explicar. Porque o que acontece? Quem tinha direito a esse fundo, quem comprou, quem tinha direito, tinha um fundo em carteira até o dia 8 de julho, ia ter direito a comprar ele por R$ 155,37. Então o que é que muita gente fez, considerando a pessoa que tinha 100 cotas desse fundo? Então, só explicando aqui, ela tinha 100 cotas do fundo, ia ter direito a subscrever 45 cotas por R$ 155. Então, o que é que as pessoas fizeram? Muitas pessoas fizeram nesse período entre o dia 8 e o dia 14, que foi o período até iniciar o período de direito de subscrição. Muita gente pegou, vendeu 45 cotas a mercado e subscreveu essa mesma quantidade. Por quê? Porque mesmo que tivesse caído tanto, não importa se estava 180, se estava 170, mesmo com essa queda, ele estava vendendo a 170 e estava garantido que ele ia conseguir comprar a 155,37. Por isso que teve essa queda tão grande, porque muita gente vendeu nesse primeiro período. E essa operação, onde você faz uma venda para uma posterior compra, com a garantia de que você vai ter lucro, se chama, vou escrever aqui para vocês, arbitragem. Deixa eu só ter certeza que ela está aparecendo, pronto. Isso se chama arbitragem. Arbitragem é essa operação em que você compra de um lado e vende do outro com a certeza que você vai ter um ganho certo. Não tem como você perder dinheiro com essa operação. Então, isso daí se chama arbitragem e quem tinha as cotas do HGLG11 tinha direito a subscrever, pegou isso. Das 100 cotas vendeu 45, depois subscreveu as mesmas 45 e no final da operação ia continuar, quando tivesse a conversão das cotas, ele ia continuar com as mesmas 100 cotas e ia ter colocado o lucro no bolso.
Então, o primeiro momento foi isso que aconteceu. Teve essa arbitragem, por isso teve essa queda grande. Então, vamos seguir aqui com os preços dele. Então, teve lá, vou botar mais 2 aqui para vocês. Vamos seguir aqui. Então, tinha lá, no dia 29 de julho, que foi o período, o fim da subscrição, ele já tinha subido para R$ 179,77, quase R$ 180 reais, tá? E aí, no dia 6 de julho, só volta para cá, no dia 6 de julho, deixa eu só organizar aqui, o que é que aconteceu no dia 6 de julho? Ele já estava na casa dos R$ 176,59, não tinha variado tanto assim, porque foi o momento do fim da oferta pública, que inclusive foi muito decepcionante para alguns, porque rolou um rateio e as pessoas não conseguiram comprar tanto quanto elas imaginavam que iam comprar. Então até aí tudo bem. Vamos seguir aqui com as datas. Então teve depois, no dia 24, vamos puxar aqui, já vou deixar aqui as datas para a gente voltar e conversar tudo de uma vez só. Então vamos lá. No dia 24, que foi a data do primeiro fato relevante, ele já estava em R$ 190, bem alto, então assim, o fato relevante não impactou em nada. Na data do segundo fato relevante, foi dia 28, R$ 188, também não impactou nada. E aí chegou o dia 1º de setembro e mais um tombo homérico. Ele caiu para R$ 171,86. Então, qual foi a razão dessa queda? Eu expliquei já o conceito da arbitragem para vocês, né? Beleza. Agora eu vou explicar um outro conceito, que é a questão seguinte. As pessoas que tinham o direito a exercer os direitos de subscrição puderam fazer essa venda antes de exercer o direito, depois elas exerceram o direito, valor certinho, garantia que ia ganhar, tinha caído muito, estava na casa de quase R$ 170, mas tudo bem. Mas tem uma outra operação, que é aquela operação em que as pessoas pensam o seguinte: opa, eu vou comprar as cotas dele por R$ 155 e ele estava valendo antes na casa dos R$ 190. Então, ao invés de vender agora, antes da subscrição, porque ele caiu muito para R$ 169, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar para vender depois da subscrição, porque eu imagino que ele vai estar para um valor muito mais alto, e aí quando as cotas novas entrarem na minha conta, eu vou lá e faço a venda. Então essa operação ela não é garantida, mas potencialmente pode trazer um retorno maior. E essa segunda operação se chama flipagem, que é essa venda posterior, especulativa, de caráter especulativo, sem nenhuma garantia de que você vai conseguir de fato ter lucro. Então, na minha opinião, qual a minha conclusão sobre essa questão do HGLG11? E até para deixar registrado também aqui no vídeo, o que é que aconteceu aqui com ele? Do dia 1 até o dia... Aqui, eu coloco para vocês. Então, do dia 24 de agosto até o dia 1 de setembro, em menos de uma semana, ele teve uma queda de quase 10%, de 9,93%. E aí, o que é que eu entendo que aconteceu com ele? Foi que muita gente que participou da subscrição, em vez de ter vendido as cotas antes, esperou as cotas serem convertidas. Não é à toa que do dia 28 para o dia 1 teve essa queda monumental. E esse dia 1 não tem... pode ver que não foi uma mera coincidência. Ele era o mesmo dia da data da conversão das cotas, a data em que as pessoas receberam essas cotas. Então, o que é que aconteceu nesse momento? Uma quantidade absurda de novas cotas entrou no mercado, no valor do mercado de quase R$ 1 bilhão. Então, aumentou absurdamente a oferta e muita gente, fazendo um movimento puramente especulativo, aproveitou esse momento para quê? Para fazer venda, para vender suas cotas. Tanto é que desde o dia 1 de setembro, o fundo teve uma queda muito forte, caiu lá para R$ 171,86, esse foi o preço de fechamento de dia 1, porque muita gente vendeu as cotas do fundo nesse momento, para fazer um lucro. Já que eu comprei por 155, estou vendendo agora por 170, na verdade ele estava por quase 190. Como teve muita gente vendendo, o preço foi caindo rapidamente. Se você for ver lá no dia 1 histórico, ele começou lá em cima e daqui a pouco veio caindo vertiginosamente. E ao longo do dia 1, dia 2 e do dia 3, eu estou gravando esse vídeo no começo do dia 4, né? Eu só tenho a informação de preço até o dia 3 de setembro, que ele fechou o dia 3 de setembro. Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês também. Colar aqui. Fechou o dia 3 de setembro em R$ 174. Já tinha dado uma recuperadazinha e a tendência, o que se espera é que o preço do fundo ele vai se recuperar nos próximos dias, porque
essa pressão vendedora vai se extinguir, as pessoas vão parar de vender, e quem tem aquele fundo como um patrimônio, como um gerador de rendimentos, que não tem a menor intenção de vender, pelo contrário, muita gente vai aproveitar o quê? Deu uma baixada no preço para ir comprando, pelo menos aquelas pessoas que não investem de maneira especulativa, que investem de maneira com foco no longo prazo, de criação de patrimônio, de acumulação de patrimônio e de criação de renda passiva. Então, em um dado momento, esse preço vai meio que se restabelecer, tá? Então, na minha opinião, até para deixar aqui para vocês registrado também, na minha opinião, tá? O que a gente viu nesses últimos dias aqui foi possivelmente a maior flipagem da história dos fundos imobiliários. Essa é a minha opinião. Eu até assisti um vídeo do professor Baroni, lá da Suno, gosto muito dele, inclusive dele com o Thiago. Na verdade, o Thiago mal participou porque caiu um bocado, né? Tava com um problema de conexão. Mas o professor Baroni ele também falou isso, ele só veio corroborar com aquilo que eu já imaginava. Que esse movimento que aconteceu recentemente com a HGLG11 foi justamente a maior flipagem que a gente já tenha visto, pelo menos possivelmente, tá, na história dos fundos imobiliários. Então, o resumo para vocês é o seguinte: não tem nada de diferente, não teve nada diferente com a HGLG11, pelo menos do ponto de vista de desempenho, de alguma crise ou de redução de pagamento, nada. Ele continua redondinho, acabou de levantar uma grana grande, já começou a fazer a aquisição dos novos imóveis, esses novos imóveis muito em breve vai começar a dar resultados. Então, assim, do ponto de vista do fundo especificamente, não teve nada que justifique. Então, a única justificativa plausível para essa queda recente foi essa grande flipagem que os cotistas mais especulativos fizeram. Não tem nada de errado nisso, tá? Quem quiser aproveitar, beleza. Eu não gosto, não é o meu tipo de operação. O que eu gosto é de acumular patrimônio para cada mês que passa eu ter mais renda passiva, receber mais dividendos, rendimentos na minha conta. Essa é a forma que eu invisto, mas eu entendo e respeito quem pensa diferente, tá? Eu só fico pensando isso, uma pessoa que teve a oportunidade de comprar o HGLG11, ter ele em carteira por R$155, vender, eu acho que foi na minha opinião, foi um desperdício. Eu não teria feito essa venda, tanto é que eu não fiz, tá? Mas basicamente foi isso que aconteceu com a HGLG11. Se você é cotista dele, na minha opinião, não existe nenhum motivo para se preocupar com isso. Pelo contrário, pode continuar acreditando na gestão do fundo, que é extraordinária, e continuar acreditando no desempenho do fundo, que para mim é um dos melhores fundos, é o melhor fundo de logística da Bolsa, na minha opinião, e um dos melhores fundos como um todo, um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa como um todo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido o que tem acontecido, e eu só queria te pedir só um favor. Se você tiver gostado desse formato da aula, um formato novo que eu ainda não tinha feito aqui no YouTube, deixa um comentário também aqui embaixo dizendo se você gostou ou se você não gostou desse formato, que pode ser que nos próximos vídeos eu repita ele ou volte para o formato anterior, a gente intercale. Então eu queria muito saber a tua opinião, tá? Então se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, de clicar no like aqui embaixo, tá? E se você não é inscrito no canal, também se inscreve aqui no canal, que é uma maneira de se acompanhar e ter acesso a cada vez mais vídeos gratuitos e de qualidade, com uma didática que eu tenho certeza que para você foi de uma linguagem super simples, de fácil compreensão, com clareza e que possivelmente tirou todas as suas dúvidas sobre o HGLG11. Dito isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.